Eu gostaria de pedir à igreja também, irmãos, por favor, vamos orar em nossas casas pelos desabrigados do nosso estado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. No estado nós temos centenas e centenas de pessoas que estão desabrigadas por essas chuvas que estão caindo de maneira forte no nosso estado, não só aqui, mas também no Rio de Janeiro, mas especialmente aqui nós estamos sendo castigados por essas chuvas, para que Deus então esteja dando forças, especialmente naqueles municípios em que existem pessoas que não têm mais para onde ir, e nem mesmo o município já está em condições de atender essa gente. Por favor, então vamos orar também pelas pessoas que estão desabrigadas, especialmente por este final de ano, não é? É um momento de muita apreensão, é um momento quando as pessoas sofrem em função dessas chuvas, e que o poder público também possa ter responsabilidade para sanar, para resolver esses problemas. Alguns problemas são pontuais, eles acontecem todos os anos, e a gente parece que espera que isso aconteça, e depois que acontece, aí então algumas medidas paliativas são tomadas, mas é o momento de que as coisas de fato sejam feitas, e é necessário que essa gente tenha consciência de que responderão diante de Deus pelas calamidades que poderiam ser evitadas. Portanto, eu gostaria que a igreja não se esquecesse de orar também por este momento que nós estamos vivendo no nosso estado. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Efésios. Na semana passada nós falamos sobre quando Cristo é tudo em todos, a unidade da fé. E hoje eu vou continuar falando, e a gente vai pegar hoje os versos de 11 até o verso de número 14. De 11 a 14 nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã sobre este texto. Nós estamos na época do Natal, nós estamos hoje no domingo que antecede o Natal, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus. Por isso eu gostaria que a gente pensasse sobre o corpo de Cristo, quando Cristo é tudo em todos, e por que Cristo nasceu, e o que Jesus nos traz como novidade de vida, e o que Jesus nos traz como igreja. Por isso eu quero que você me acompanhe na leitura destes versos, são alguns versos somente, e eu gostaria que você então me acompanhasse. Nos diz assim, Efésios 4, a partir do verso de número 11: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Nós queremos Te pedir que Tu venha aplicá-la às nossas vidas e aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando Cristo é tudo em todos, ventos de doutrina. Nós vivemos, irmãos, momentos bem interessantes na vida cristã. Aliás, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem vivido momentos diferentes nos últimos tempos. Nós nunca fomos tão massacrados com propostas, nós nunca fomos tão expostos a igrejas, nós nunca fomos tão expostos à religião como temos sido nos últimos anos. Talvez hoje fosse muito fácil fazer campanhas evangelísticas, como algumas que nós já fizemos, e uma delas, se não me falha a memória, acho que foi em 67, foi em 67, Docas? Você que é boa de memorização, não é? Quando Cristo é a única esperança, não foi isso? Eu me lembro, era menino, era do seu tamanho, Thales, eu me lembro disso. E foi uma das campanhas que os batistas fizeram no Brasil, e existia um panfletozinho, um folhetinho, não é? Endireitai-vos com Deus. Isso nunca mais saiu da minha cabeça.
E a gente entregava esses folhetos e nós saíamos rodando, a gente rodava esse bairro todo de Aquidauã, e aí a gente às vezes disputava para ver quem entregava mais folhetos, né? Alguns pegavam o folheto e jogavam fora, né? Tinha muito disso, né? Tem gente que fazia isso, né? Mas a gente pegava centenas daqueles folhetos e nós saímos espalhando e falando e mostrando e falando exatamente de que Cristo era a única esperança. Naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação de massa como nós estamos hoje. Existiam talvez aqui em Cachoeiro só 2 emissoras que pegavam, que era a antiga Rede Tupi, extinta hoje, e a famigerada Rede Globo, né, que existia naquele tempo e já era forte e depois se tornou mais forte ainda. E hoje essa Rede Globo é um negócio complicado no nosso país, mas vamos deixar a Rede Globo para lá. Mas a verdade é que a gente fazia, ou que nós fizemos um grande movimento evangelístico naqueles anos, no final dos anos 60. No início dos anos 70, outras grandes concentrações foram feitas, foram realizadas. Nós tivemos alguns evangelistas, e talvez o evangelista de maior expressão que nós conhecemos, um homem que a gente pode colocar acima de todos os evangelistas televisivos que existem por aí, e que está com 95 anos, se não me falha a memória, eu acho que é exatamente isso, e que está muito doente, que precisa das nossas orações, pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham foi uma das pessoas que tinha, o que sempre teve crédito em todos os lugares, um homem que nunca foi envolvido com escândalo algum, um homem que ao longo de toda a sua vida nunca foi alvo de nenhum tipo de desconfiança, um homem que andou e que entrou na Casa Branca e que falou para muitos presidentes, um homem que foi capelão de uma das maiores potências de todo o mundo. Esse homem chamava-se Billy Graham e chama-se Billy Graham, e esse homem hoje, ele já está com idade avançada, mas foi um homem que fez grandes campanhas evangelísticas também nesse nosso país, e fez no Maracanã, em 1974, uma das maiores campanhas evangelísticas de que se tem notícias, e numa época em que você não tinha os meios de comunicação de massa como nós temos hoje, mas a verdade é que pelos documentos que existem, eu não estive lá, mas os documentos que existem mostram que aquele estádio, na época, mais de 150 mil pessoas lá estiveram. Mais de 200 mil. Pronto, pastor Paulo estava lá, mais de 200 mil pessoas estiveram no Maracanã em 1974. A verdade é que o tempo passa. E como o tempo foi passando, logo em seguida nós aprendemos e descobrimos a televisão. E talvez uma das pessoas que usou em primeiro lugar a televisão foi um bispo chamado Roberto McAllister. Roberto McAllister, aliás, na minha opinião muito humilde, mas Roberto McAllister para mim foi um dos melhores que usavam, uma das melhores pessoas que usaram a televisão, porque ele sabia falar, ele falava no ritmo da televisão, que existe um ritmo, e ele conseguia atingir muitos lares. Eu me lembro que também na extinta Rede Tupi, ele fazia os seus programas, e eram programas extremamente assistidos, porque ele falava de maneira muito fácil. Roberto McAllister era da Igreja Nova Vida, e foi muito interessante o trabalho que ele fez no final dos anos 70, no início, no meio dos anos 70, no meio dos anos 70, e foi uma pessoa que atingiu e que trouxe para a gente assim, grandes ensinamentos. E aí depois surgiram os outros e mais outros, e hoje a televisão tem sido invadida por esses pregadores, alguns falam exatamente aquilo que a gente precisa e que nós devemos ouvir, aquilo que a palavra nos coloca, mas a verdade é que essa imensidão, essa multiplicação de pregadores, essa multiplicação de pregações, infelizmente, não tem sido redundada naquilo que a palavra de Deus nos coloca em Efésios 4, que é a unidade do corpo de Cristo. Hoje fala-se muito em nomes, hoje fala-se muito em igrejas, hoje fala-se muito em personalidades. É muito interessante que os testemunhos que são dados, as pessoas sempre dizem: venham para a igreja X, porque na igreja X acontece isso, venha para o pastor X, para o apóstolo X,
para o bispo X, porque acontece isso, quando na verdade eu não encontro isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela nos mostra que a medida da nossa fé precisa ser Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo então nos coloca exatamente isso. Paulo procura nos falar de algo que é importante, que é fundamental, que é a unidade do corpo de Cristo. Paulo então procura nos ensinar quando Cristo é tudo em todos, e é isso exatamente que nos falta como igreja, que nos falta como a igreja no século 21. Nós precisamos entender que Cristo precisa ser tudo em todos. Cristo precisa ser a mola principal da nossa vida, Cristo precisa ser a base da nossa vida, e é isso que Paulo nos coloca. Eu quero meditar com os irmãos nesta manhã alguns instantes. No verso de número 11 nós lemos: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, outros para pastores e mestres. Paulo então nos ensina uma coisa, a igreja de Cristo, igreja batista do Aquidabã. Paulo nos ensina de que quando Cristo é tudo em todos, nós entendemos que Ele nos dá funções específicas. Alguns, Paulo diz, Ele designou para apóstolos, e quando Paulo fala em apóstolos aqui, Paulo está falando daqueles homens que estiveram com Jesus, aqueles homens que viram Jesus, aqueles homens que estiveram lado a lado com Jesus. Paulo fala exatamente isso. Paulo então fala que outros ele designou para profetas, Paulo fala que outros ele designou para evangelistas, pastores e mestres, mas Paulo então procura nos mostrar e nos ensinar que ele dá função específica ou funções específicas a todos nós. Paulo então tem um local, Paulo diz que Deus tem um local específico para você no reino de Deus, específico. Alguns serão, com toda certeza, como ele nos diz, profetas, outros são evangelistas, e existem pessoas que têm facilidade em fazer isso, existem pessoas que falam de maneira muito simples, e essa maneira simples como as pessoas falam, a mensagem chega. E nós tivemos aqui em nosso país um homem que, na minha concepção, era um homem que falava simples, de maneira muito obrigado, minha irmã, de maneira muito simples. Esse homem chamava-se Nilson do Amaral Fanini. Nunca vi uma pessoa falar de maneira tão simples e a mensagem chegar de maneira tão poderosa na vida das pessoas. Porque a palavra, na verdade, ela se completa, porque quando Deus dá o dom, é Ele que faz, é Ele que verdadeiramente é Ele quem edifica. Mas existem outros também que nos escrevem de forma profunda e de maneira muito simples também. Existem pessoas que às vezes conseguem nos transmitir verdades de maneira profunda, e você lê na simplicidade, e você começa então a imaginar como é isso, porque é dessa forma que Deus trabalha, Tem uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo, tive a oportunidade de tê-la, tenho a oportunidade de ter essa pessoa no meu hall de amizades, e é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração por ela, um homem chamado Israel Belo de Azevedo. Ele não tem nada de belo, a gente sempre brinca, não é? Ele não tem nada de belo, mas é um sujeito que consegue escrever com uma facilidade, ele consegue falar de coisas profundas com uma facilidade, e eu tenho certeza de que Deus o tem usado, mas foi uma pessoa que foi forjada, que foi trabalhada por Deus, e Deus então colocou na qualidade de mestre. Por isso, queridos, nós precisamos entender que todos nós fazemos parte no processo de Deus. No processo de Deus existe o meu lugar, no processo de Deus existe o seu lugar, no ministério que Deus tem para a nossa igreja, para as nossas vidas. Todos nós temos um local específico e escolhido por Deus, e Ele quem nos coloca lá, Ele vai nos usar da maneira como Ele quiser nos usar, mas a verdade é que o seu local está no plano de Deus, na economia de Deus. Você tem um local e Deus tem te escolhido para isso. Portanto, quando Cristo é tudo em todos, nós entendemos de que Deus nos dá funções específicas. E qual é a sua função no reino de Deus, no trabalho de Deus, na propagação do reino de Deus na terra? Qual é a sua função? Qual tem sido a sua função? Às vezes nós observamos e nós queremos descobrir as funções dos outros.
Nós às vezes criticamos aquilo que os outros não fazem. Nós às vezes estamos atentos àquilo que as pessoas deixam de fazer, mas nós nos esquecemos daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu necessito fazer. Às vezes nós não agimos dessa forma, nós agimos simplesmente como pessoas que cobram, como pessoas que esperam dos outros, mas nós esquecemos daquilo que Deus deseja que nós façamos. Por isso, queridos, Jesus não nasceu em vão, Jesus não viveu em vão, Jesus não morreu em vão, Jesus não ressuscitou em vão, mas Ele ressuscitou, Ele nos distribuiu, Ele nos chamou, Ele tem uma função específica para cada um de nós. Portanto, você tem algo a fazer no reino de Deus, você foi vocacionado por Deus, você foi vocacionado por Deus, e você foi vocacionado por Deus para servir, e nós temos que entender isso. Temos que servir. Eu já disse isso aqui, mas quero repetir. Nós às vezes nos enveredamos por alguns conceitos que nós tiramos lá de fora do mundo empresarial, e a gente então traz esses conceitos como voluntariado, e a gente coloca voluntariado na igreja como voluntariado é algo que eu posso fazer ou não fazer, eu me apresento ou não, mas na verdade no reino de Deus não existe voluntariado. No reino de Deus a palavra é servo, é escravo, e nós somos servos de Deus. Eu preciso fazer, não é opção de fazer ou não, mas Deus me deu, na verdade, essa obrigação de fazer, e eu não posso me esquecer disso. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender quando Cristo é tudo em todos, e o apóstolo Paulo nos ensina. No verso 12 ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando Cristo é tudo em todos, quando nós entendemos que Ele nos dá função específica ou funções específicas, nós entendemos também que Ele deseja o crescimento do seu povo, o crescimento do seu povo, e nós precisamos fazer isso. Irmãos, entenda uma coisa que eu vou dizer nessa manhã: nós nunca fomos tão rasos, mas tão rasos em doutrina bíblica, nós nunca fomos tão rasos em ensinamentos bíblicos como nós temos sido nos últimos anos. Nunca fomos tão rasos, nós nunca lemos tão pouco a palavra como temos lido nos últimos anos. Nós nunca fomos tão superficiais nas doutrinas como temos sido nos últimos anos. Nós nunca soubemos tão pouco de Bíblia como nós sabemos nos últimos anos. Nós nunca procuramos tão pouco a Bíblia como nós fazemos ou como nós fizemos nos últimos anos. Nós nunca ouvimos tão pouco da Bíblia como temos ouvido nos últimos anos. Nos últimos anos nós temos ouvido aquelas coisas que às vezes nos fazem bem aos nossos ouvidos. A gente está num lugar que faz bem aos nossos ouvidos. Nós vamos para locais onde as pessoas falam aquilo que nós queremos ouvir, mas quando as coisas às vezes são duras, quando às vezes é uma palavra muito dura dentro da palavra de Deus, nós nos fechamos porque nós não queremos aquilo. Nós queremos estar nos lugares onde as pessoas falam aquilo que a gente gostaria de ouvir. Só isso. Nós gostamos de ouvir coisas que fazem bem à vida da gente, que fazem bem, ou seja, ao ego da gente, mas nós às vezes não queremos coisas que doam, mas que nos ajudam a nos consertarmos, a mudarmos de vida, a termos um rumo diferente. Nós às vezes não gostamos de fazer isso, mas é o que a palavra de Deus nos coloca. É exatamente o que a palavra nos coloca. E Paulo então nos diz: quando Cristo é tudo em todos, Ele nos dá funções específicas, porque Ele deseja o crescimento do seu povo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja edificado. E como esse corpo de Cristo pode ser edificado, tem 3 questões importantes que nós precisamos aprender. Esse corpo precisa ser edificado mentalmente. Este corpo precisa ser edificado emocionalmente, mas este corpo precisa ser edificado espiritualmente. Nós temos que buscar, nós temos que deixar
que esse crescimento aconteça na vida da gente, mas nós precisamos crescer, como nos diz o apóstolo Paulo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, que ele seja edificado, ou seja, nós precisamos ser preparados, mas esse corpo vai ser edificado a partir do momento em que nós crescemos no conhecimento desse nosso Salvador, de Jesus nosso Senhor. É o que o apóstolo Paulo nos coloca. Quando Cristo é tudo em todos, então Deus deseja o crescimento do seu povo. Ele quer nos preparar para isso, para essa obra desse ministério. E esse ministério, queridos, ele é grandioso, ele é maior do que todos nós. Ele é algo, queridos, que nós precisamos estar de fato preparados para isso. Hoje pela manhã, lá na escola bíblica, eu estava ouvindo, e aí falava uma coisa muito interessante que eu ouvi, e uma coisa assim que aprendi. Uma certa tarde nós voltávamos do seminário para o CIEM, eu morei no CIEM. CIEM, para aqueles mais antigos, é o antigo IBER. E aí nós passávamos em frente um carro, e quem estava dentro daquele carro? O pastor José Salgado. E aí ele deu uma boa tarde, e aí era uma sexta-feira, ele disse o seguinte: e aí, tudo bem? Tem aula hoje? Não, não temos. E aí ele saiu do carro e começou a conversar conosco. Uma das coisas que o Josué falou, na verdade, ele ficou uns 30 minutos ali, na verdade, ministrando na nossa vida. Estávamos em 3, eu mais um casal, no caso, meu caso, África, e no outro caso, China. E ele falava exatamente isso. E ele levantou uma questão muito interessante. Ele nos falou das experiências de Moisés, não é? Quando Moisés vai para tirar o povo do Egito. E uma das coisas que Deus disse para Moisés, chega lá e diz: eu sou. E como é que é isso? Eu sou o que sou. E aí a gente conversava lá embaixo hoje, é um negócio meio louco, mas a verdade é que o que Moisés levou, o que fez Moisés de fato tirar aquele povo do Egito, verdadeiramente as pragas aconteceram, foi muito interessante. Tudo o que aconteceu, a morte dos primogênitos, foi muito interessante, mas um fator fundamental foi a experiência de Moisés com Deus. Com Deus. Essa, na verdade, é a experiência que fica. É isso, é que na verdade vai ficar. E uma das coisas que ele disse, e que marcou a minha vida, eu quero repetir isso aqui para os irmãos. A diferença que vai ser estabelecida, queridos, lá na África, lá em Moçambique, lá em Senegal, ou norte de África, ou na China, Cumim, lá em Tchessena, em qualquer lugar do mundo, não vai ser, queridos, não vai ser simplesmente o meu conhecimento, não vai ser aquilo que eu sei, aquilo que deixei de saber, mas vai ser a experiência que eu tenho com Deus. Eu estive com Deus, porque eu estive com Deus, porque Ele está comigo, eu posso estar aqui. E na verdade é isso que vai determinar, queridos. É isso que vai estabelecer a diferença. O que vai estabelecer a diferença, queridos, na sociedade que nós vivemos, não são os nossos conhecimentos, como às vezes nós achamos que são. Não é verdade aquilo que a gente acha que domina, isso é refúgio. Totalmente refúgio, mas é a experiência que nós tivermos com Deus. É essa experiência que na verdade vai denotar, que vai marcar, que vai fazer com que o povo de Deus possa crescer, que vai fazer com que as vidas das pessoas sejam impactadas. É o seu conhecimento, é a sua experiência, é a sua vivência com Deus. É isso que vai marcar, é isso que marca as nossas vidas, simplesmente. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, e não, quando Cristo é tudo em todos, ele tem mais algo a nos ensinar, e o versículo 3 nos diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo coloca algumas coisas aqui. Vamos alcançar a unidade da fé. A unidade da fé, é importante isso. É importante isso. Hoje nós cremos em muitas coisas. Hoje nós cremos em pessoas. Hoje nós ouvimos pessoas. Mas pessoas falam uma coisa hoje e mudam amanhã. Existe um físico chamado Stephen Hawking, ou não sei como é a pronúncia. Como é que é a pronúncia, Nancy? Hawking. É um físico que ele tem um problema sério. Eles fizeram um programa de computador e ele consegue falar sobre esse computador. E há algum tempo ele escreveu um livro, o Universo, e esse livro então ele defendia a existência de Deus, e agora ele está dizendo tudo contrário, tudo contrário.
Ele está dizendo que não, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí as pessoas vão para lá, daqui a pouquinho as pessoas vêm para cá. Mas Paulo diz para que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. Mas enquanto ele diz alguma coisa lá, enquanto ele diz, ou desdiz, enquanto ele nega aquilo que ele falou, nós vamos encontrar que a Bíblia vem sendo provada, e Deus vem sendo provado, Deus está sendo aí, Deus está mostrando aquilo que Ele é ao longo da história da humanidade, e nós não podemos negar. Mas é preciso que a gente tenha a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É Ele que é a nossa medida. Ele que é a nossa medida. Nós não podemos ficar nos medindo com as outras pessoas. A nossa medida é simplesmente Jesus, Jesus Cristo. Se você tentar medir alguém, se você tentar medir a sua fé, se você tentar comparar a sua vida com outro, você, infelizmente, você não vai a lugar algum, ou melhor, até vai, em um lugar feio, muito feio, mas a verdade é que nós precisamos entender que a unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, eu preciso conhecer esse Filho de Deus, eu preciso viver esse Filho de Deus, eu preciso estar com Ele, eu preciso entender, eu preciso chegar à maturidade da fé, eu preciso atingir a medida da plenitude de Cristo, e quando eu consigo atingir essa medida, quando eu consigo viver isso, quando eu consigo deixar que Jesus comande as ações da minha vida, eu vou sempre falar com esse Jesus, eu vou sempre estar em consonância com esse Jesus, mas eu vou entender e vou aceitar aquilo que esse Jesus me coloca. Quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos encontrar que na história da igreja muita gente morreu. Muita gente foi decapitada, muita gente sofreu, muita gente viveu coisas complicadas. Pessoas foram queimadas como tochas vivas. Pessoas foram assadas, foram jogadas nas covas dos leões, serviram de espetáculos para o mundo. Pessoas foram apedrejadas. Pessoas pagaram simplesmente pela fé que tinham. Pessoas abraçaram a fé e não cederam 1 milímetro daquilo que eles tinham, daquilo que eles criam. Eles não cederam 1 milímetro porque eles simplesmente creram em Jesus. Porque sem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não cederam 1 milímetro sequer, porque entendiam que era preciso viver a unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, e na maturidade, atingindo a plenitude de Cristo para enfrentar inclusive a própria morte. Finalizo, queridos, com o verso 14, e Paulo nos diz assim: qual o propósito de quando Cristo é tudo em todos? Paulo nos diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, Paulo então diz que nós precisamos encontrar a maturidade da fé. E aí, queridos, eu quero bater nessa tecla para fechar. Também nunca fomos tão imaturos na fé. Tão imaturos. Sabe por quê? Porque às vezes nós colocamos os nossos pontos de vista e nós queremos que eles prevaleçam. Nunca fomos tão imaturos. Nunca fomos tão imaturos, queridos, porque nós somos levados de um lado para o outro. Então, se o vento sopra um pouquinho melhor para cá, então eu vou para lá, não é? Eu vou para cá. Se o vento sopra para lá, eu vou para lá. Nós somos levados de um lado para o outro, a qualquer vento de doutrina, a qualquer coisa nova que apareça. Então, quando é a história do sopro, então eu vou atrás do sopro. Aí vem a história de dente de ouro, aí vem a história de ressurreição, vem um monte de histórias, e mais histórias, e mais histórias, e mais histórias, e nós então nos deixamos levar de um lado para o outro. Infelizmente, nós nos levamos de um lado para o outro, nós nos deixamos levar, quando o apóstolo Paulo diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças na fé, mas precisamos ser maduros, saber, como o mesmo apóstolo Paulo diz, saber em quem nós temos crido, porque somente Ele pode guardar o nosso tesouro até aquele dia, só Ele, Não importa, queridos, a prova que você passa,
Não importa, queridos, a prova que o povo passa, não importa. Mantenha-se em Deus. Mantenha-se firme no Senhor, não importa. Às vezes nós gostamos e nós encontramos muitos amigos quando nós estamos muito bem de vida. Quando as coisas estão soprando, os ventos estão a favor, a gente tem muitos amigos. Mas quando os ventos sopram contrariamente, às vezes os nossos amigos desaparecem. E é da mesma forma, às vezes, na vida cristã. Quando as coisas estão a favor e quando as coisas estão no oba-oba, a gente vai. Mas quando nós precisamos de fato provar aquilo que nós somos, quem nós cremos, a quem nós escolhemos, às vezes nós temos dificuldade de fazer isso. E eu quero citar um exemplo muito prático, muito fácil. E eu me lembro de um sujeito chamado Pedro. E Pedro disse que jamais negaria Jesus em hipótese alguma, que ele ficaria com Jesus até o fim. Eu morro por você, Jesus. Mas quando Jesus Cristo foi preso e foi colocado lá no meio dos seus inimigos atrozes, ferozes, a Bíblia diz que alguém chegou para Pedro e falou assim: olha, você era um deles. E aí, só para a gente exemplificar, Pedro disse assim: olha, eu não sou não. A voz de Pedro verdadeiramente o condenava. E alguém depois: não, você estava com ele. Não, eu não estava com ele. Pedro então não conseguiu nem mentir, porque a sua voz o condenava, a sua voz dizia que ele era de uma região diferente, a região de onde Jesus Cristo havia nascido, onde Jesus Cristo havia crescido, mas ainda assim Pedro negou. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Quando as coisas ficam complicadas, aí vamos, mas na verdade nós precisamos crer no Senhor, esperar de que Ele é que verdadeiramente quer nos amadurecer. Portanto, é importante, é fundamental que o propósito que o Senhor quer para cada um de nós é que sejamos pessoas maduras, servos maduros, não levados de um lado para o outro, nem ser jogado de lá para cá por qualquer vento de doutrina, mas simplesmente pessoas que possam se manter firme naquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer entender que nós precisamos, irmãos, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, abrir os nossos olhos para com as coisas que nós temos ouvido. Muito cuidado, e que Deus possa te fazer entender a sua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem dado a chance de entendermos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de lermos a tua palavra. Nos faça, Senhor Deus, amar a tua palavra dia após dia. Mas nós queremos ainda te pedir, ó Pai, não somente pela igreja de Aquidabã, no momento de sessão ministerial, mas nós queremos também te pedir, Senhor Deus, pelas pessoas do nosso estado, os desabrigados, as pessoas que estão sofrendo, Senhor. Gente que perdeu tudo, Deus. Eu quero te pedir que tu venhas dar força, Senhor Deus, a essas pessoas. Mas eu quero te pedir ainda, Senhor, que tu venhas confortar aqueles que perderam seus entes queridos. Mas em nome de Jesus, eu quero te pedir misericórdia para essas autoridades, Senhor. Tenha, Senhor Deus, misericórdia dessa gente, porque eles vão ter que responder isso, Senhor, um dia. Que eles tenham, Senhor Deus, responsabilidade com o cargo que possuem. Que haja, Senhor Deus, temor. Estremeça, Senhor Deus, a vida dessa gente, para que essa gente possa entender, Senhor, que eles são autoridades, que eles foram constituídos autoridades, que eles estão lá, porque o Senhor permite que eles lá estejam. Mas eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar na vida dessa gente, no coração dessa gente, dessas pessoas, para que eles possam, Senhor Deus, trabalharem pelo povo, Senhor, porque esse foi o propósito que eles colocaram, Senhor, diante do povo, diante de Ti. Toma, Senhor Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa a Tua igreja, nos leve em paz daqui a algum tempo para os nossos lares, dá-nos, pois, um dia na Tua presença. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Abençoe-nos, Senhor. No nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor.